Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa oitava de final, né, entre Botafogo e Palmeiras, que está aí decidido, um jogo entre velhos conhecidos aí, já tiveram algumas decisões aí, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. O Botafogo se deu melhor em algumas situações, em duas situações, né, o Palmeiras se deu melhor em uma situação. E vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, falando aí desse jogo, desse confronto brasileiro, algo positivo que a gente já vai ter aí, que a gente pode pensar, é que a gente já vai ter aí algum clube brasileiro aí nas quartas de final, que no começo da competição parecia algo distante, algo que poderia até não acontecer, que os brasileiros teriam ali dificuldades de se classificarem ali, né, durante a competição, e aconteceu ali que está dando tudo certo, né, e os brasileiros têm feito uma campanha muito boa até o atual momento, né. E falando da trajetória aí de como chega cada clube aí para esse jogo, né, para essa decisão aí de oitavas de final, a gente pegar a campanha aí do Botafogo, o Botafogo estava num grupo muito difícil, né? Um grupo que poderia ser ali tranquilamente o Botafogo falar, não se classificou e tudo certo, porque realmente era um grupo de grandes times, né? Tirando lá o Seattle Sounders, lá, que é um time americano, não é um time dos piores, mas assim, comparando com o nível, né, do PSG, do Atlético de Madrid, é muito abaixo. Mas, enfim, o Botafogo fez uma campanha ali regular, diferente do que fez o Palmeiras, conseguiu lá vencer o jogo contra o Seattle Sounders, né? E também vencer contra o PSG, né? Que foi ali a grande surpresa. E aí, contra o Atlético de Madrid, fizeram um jogo bastante equilibrado, tomaram um gol lá no final do jogo, né? Numa situação ali de equilíbrio realmente, né? Um jogo onde você tem duas equipes boas, mas se a gente for pegar no geral, eu acredito que o Botafogo fez uma boa partida, jogou em vários momentos ali melhor que o Atlético de Madrid e poderia ali sair com a vitória ou poderia sair com o empate, não seria nada demais. Infelizmente tomou lá o gol, mas não foi um jogo desequilibrado onde o Botafogo jogou mal. Então o Botafogo, de forma geral, a gente pode analisar que fez uma boa fase de grupos, né? Se classificou lá em primeiro e também fez bons jogos. Agora, quando a gente vai pensar lá no Palmeiras, a campanha que eles fizeram foi uma campanha ruim. Eu acredito que a pior campanha aí dos brasileiros foi a do Palmeiras, né? O Palmeiras começou lá no jogo contra o Porto, onde o Palmeiras jogou melhor, somente no segundo tempo contra o Porto, não conseguiu o resultado, e no final aí dessa competição a gente viu que o time do Porto realmente era um time limitado, tem alguns talentos ali individuais ali, mas assim, é um time de forma geral muito limitado, né? E o Palmeiras tem um elenco muito melhor do que o Porto, então esse empate foi um resultado ruim. Depois uma vitória contra o Al-Ahly num jogo onde também não foi uma grande partida assim do Palmeiras, né? No primeiro tempo ali eles não conseguiram jogar muito bem, foi um jogo equilibrado. No segundo tempo ali, depois de uma jogada de bola parada, gol contra, né, a saída lá do Vitor Roque, né, então isso fez o time, de certa forma, jogar melhor, né, mas assim, não fez uma grande partida, né, apesar dos 2-0 e tal, a tranquilidade ali, vinha a primeira vitória lá no Mundial, não foi uma grande partida. E aí, contra esse Inter Miami, né, que é um time de uma liga, né, como eu disse aqui do Seattle Sounders, que é um time um pouco meio que recreativo, né, uma liga ali que não tem um nível de competitividade talvez tão grande quanto tem aí as outras ligas aí, europeias, sul-americanas aí, né, então é um time onde você tem ali um Messi já veterano, né, um Luizito Soares já veterano, né, com problemas físicos já ali pela questão da sequência, né, da sua carreira. Então ali tem suas limitações físicas, né, as limitações que um grande atleta com certeza tem ali no final da sua carreira, né?
E mesmo assim conseguiram fazer uma partida muito boa lá contra o Palmeiras, conseguiram dominar ali o Palmeiras em vários momentos ali da partida, e o Palmeiras conseguiu ali um empate apenas no finalzinho do jogo, né, quando entrou ali principalmente o Paulinho, né, mudou bastante. A gente viu que o Abel entrou com alguns jogadores diferentes, meio que parece que já estava ali poupando, pensando que já estava classificado, e ali durante o jogo mostrou ser um jogo muito complicado, né? Em determinado momento ali, com o resultado que estava tendo entre Porto e Al-Ahly, poderia ser que o Palmeiras ficaria de fora. Então, assim, passou um certo sufoco ali o Palmeiras, e seria um vexame muito grande essa eliminação, ou mesmo essa derrota para o Inter Miami, né, que apesar de ter esses caras que são muito talentosos, né, como o Suárez, o Messi, né, você tem um time ali que é muito inferior ao Palmeiras, né, e seria uma vergonha muito grande. Aí depois o Abel até na coletiva estava falando que ele não se importa em jogar bonito, que ele se importa com o resultado, mas o que a gente viu foi que o Palmeiras entregou muito pouco nesse Mundial até o momento, né? E se pensarmos em nível de contratações, talvez Flamengo e Palmeiras, né, são os clubes que têm ali os elencos mais caros, e também o Palmeiras investiu aí bastante para esse Mundial, né? Trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque, então investiu aí uma grana pesada em cima disso, e não obtiveram ali, pelo menos assim, não demonstrou dentro de campo um bom futebol. Então, em linhas gerais, eu concluo que o Botafogo, no atual momento, pelo que a gente viu até agora, chega melhor do que o Palmeiras nessas oitavas, né? Tem chance de se classificar. E o Palmeiras, a gente vê que eles não conseguem, faz muito poucos gols o Palmeiras, né? Não, apesar de que, se a gente for pensar aí o tanto de gol que o Botafogo fez, né? O Botafogo fez 3 gols na fase de grupos e o Palmeiras fez 4, né? O Palmeiras efetivamente fez mais gols, mas durante o jogo você vê que o Palmeiras tem uma dificuldade grande de criar jogadas, né? Muita bola de cruzamento, e o Vitor Roque ainda não desencantou, não brilhou. Então, assim, vai ser um confronto equilibrado, mas pelo que a gente tem visto aí, eu acredito que o Botafogo chega num melhor momento do que o Palmeiras. Bom, essas são as minhas impressões aí sobre esse confronto aí, Palmeiras e Botafogo, pelas oitavas. Então a gente já tem um brasileiro aí garantido nas quartas de final desse Mundial de Clubes da FIFA. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.